Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, o horário que estiverem assistindo ao nosso vídeo, no nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. No mês de agosto, nós estamos trabalhando o Livro da Esperança, parceria fantástica de Chico Xavier e Emmanuel. E na noite de hoje, Cibele nos trará reflexões a respeito do capítulo Nos Domínios das Provas. Temos certeza que Belle nos trará belas reflexões a respeito. Mas, como sempre, vamos antes fechar os nossos olhos e pedir a Deus de misericórdia que tome conta de todos nós, de toda a humanidade sofredora. Pedir a nossa Mãe Maria Santíssima que o seu manto sagrado cubra a todos nós, toda a humanidade ligada ao planeta Terra, sejamos encarnados ou sejamos desencarnados, que todos possamos receber as bênçãos divinas da nossa Mãe querida, para que possamos ter mais paz, mais harmonia, menos violências, menos guerras, menos líderes afoitos pelo poder, que tudo possa se apaziguar no planeta Terra. Te pedimos também paz e luz e tranquilidade em outubro, nas nossas eleições já tão próximas, no Brasil, que Ismael, o espírito protetor do nosso Brasil, tenha todos os recursos para que tenhamos paz nessas eleições de 2026. E assim, vamos mentalizar agora o nosso planeta Terra sendo envolvido em uma luz intensa. Podemos visualizá-lo miniaturizado entre as palmas das nossas mãos, de modo que possamos fazer incidir sobre ele, do nosso coração, da nossa mente, uma intensa luz verde dourada, luz verde da cura, do amor, da verdade, luz dourada, luz crística, luz de Jesus e de Nossa Senhora, trazendo paz, luz, harmonia, iluminação e sabedoria, principalmente para os grandes líderes das nações poderosas. Que haja paz, que possam esses líderes, ao invés de fomentarem as guerras, fomentarem a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, o amor ao próximo, que possam cuidar daqueles que foram eleitos para isso. Todos os povos possam ser bem cuidados por seus líderes, com compreensão, com políticas públicas sérias e amorosas. Não as guerras, não as violências, não as barbaridades. Que o nosso planeta Terra, que tem demonstrado, através dos eventos climáticos, o desconforto que se faz sobre ele, possa encontrar paz, ritmo tranquilo e muita luz sobre todos nós. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Belle, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos, os irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando no canal das Casas Irmãs. Muito feliz de estar aqui novamente no nosso momento de estudo, no nosso momento de confraternizar, mesmo que de forma virtual, uma forma de nos encontrarmos. Então, fico muito grata pela oportunidade do trabalho, oportunidade do aprendizado, de estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos envolvendo em muita paz e muita luz, para que os trabalhos aconteçam de forma plena, serena, equilibrada, e que todos nós possamos adquirir mais um pouquinho de conhecimento, para que as nossas reflexões possam acontecer de forma segura, embasada nas orientações da espiritualidade maior, a espiritualidade do bem, que sempre está nos assessorando nessa caminhada, não é? Então, que Jesus esteja derramando muita luz sobre cada um de nós nesse momento, em nossas casas,
com a nossa família, com todas as pessoas à nossa volta, que todos possam ser beneficiados da luz do Mestre Jesus. E assim, meus irmãos, nós vamos começar hoje o nosso bate-papo falando sobre um tema que foi escolhido do livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que se intitula O Livro da Esperança. Então, o título já nos estimula, né? Já nos reporta a essa reflexão que a gente nunca deve perder a esperança. Em qualquer momento que a gente esteja de dificuldade, de alegria ou de tristeza, que a esperança seja sempre aquela mola mestre que nos impulsione a realizar os nossos projetos, as nossas aspirações, não só a nível material, mas a nível e principalmente a nível espiritual. Então, que não nos falte a esperança em dias melhores. Isso é essencial para que a gente consiga caminhar. E desse livro, o livro da Esperança, foi escolhido para a gente conversar hoje o tema nos domínios das provas. Bom, sabemos que o tempo todo nós estamos passando por etapas de provas, dificuldades, momentos difíceis, e sempre temos, claro, as oscilações, momentos de felicidade, momentos de alegria e os momentos também das preocupações, das dificuldades. Então, como lidar com isso? Emmanuel, ele nos propõe a que a gente tenha um bom entendimento, que a gente possa dominar, digamos assim, ter um bom domínio das nossas emoções com relação às dificuldades que vamos encontrar no caminho, que não são poucas, não é? Já temos o entendimento, a consciência de que tudo isso é necessário. E nesse capítulo que foi escolhido, nessa questão do domínio das provas, Emmanuel nos coloca um exemplo, onde ele faz assim, hipoteticamente, de um pai que tem um filho, que ele tem um amor profundo com esse filho. E é um amor tão grande, que o que ele faz? Para protegê-lo, ele coloca esse filho em todas as etapas da vida dele, na época do berço, da infância, da adolescência, isolado do mundo, com aquele propósito de proteção. Então, esse filho, esse jovem, foi uma criança que não foi para o colégio, não conviveu com outras crianças, ele teve uma educação domiciliar, estudava em casa, não tinha convivência com outras crianças, com professores, enfim, não havia uma vida social. Essa criança vivia sempre dentro de casa, convivendo com os pais. Bom, todas as referências que essa criança tinha eram escolhidas pelo seu genitor, pelo seu pai. Livros, brinquedos, toda a cultura, a informação, o intelecto dele foi sempre ditado, digamos assim, pela opinião do pai. Bom, moral da história. Em determinado momento da vida, o pai teve que se ausentar de casa. E aí esse filho, ele não teve outro caminho, ele teve que ir para a rua, para conviver com outras pessoas, sair de casa. E aí foi um choque profundo. Por quê? Porque não adianta a gente colocar quem a gente ama em uma bolha para proteger do mal,
para proteger das más notícias, para proteger das pessoas da convivência de pessoas que a gente considera que não são boas. E o choque foi muito grande, né? Então, esse jovem, quando ele se deparou com a realidade do mundo, o que aconteceu? Ele viu que a atitude do pai dele não foi uma atitude de proteção, de amor. Foi uma atitude insana. Por quê? Porque ele não sabia nada do mundo. Ele estava completamente ignorante e despreparado para o convívio social. Então, assim, qual foi a mensagem que Emmanuel quis dizer como pano de fundo dessa historinha? Que não adianta a gente se fechar para não sofrer. Não adianta. O sofrimento, as decepções, fazem parte do processo. Deus não iria colocar no nosso caminhar essas situações se não fosse preciso, se não fossem necessárias. Então, hoje em dia, aí eu estava lendo o texto e ficava assim pensando que hoje em dia, a gente reportando para os dias atuais, a nossa sociedade, nós vimos vários e vários exemplos. Às vezes exemplos longe, né, distantes, e exemplos às vezes pertinho da gente. De pessoas assim que fazem tudo para proteger um filho, né, vão seguindo a linha de raciocínio, né, do exemplo que Emmanuel passou, para proteger um filho, gente, que não pode ser contrariado. Um filho que sempre tem a razão, né? Então, isso é muito sério e muito preocupante. Eu não sei se vocês viram, há alguns dias atrás, uma notícia que aconteceu, não foi aqui no Brasil, foi no Canadá. Um voo, né, que tinha mais ou menos 183 pessoas no avião, e esse voo foi cancelado. Ele não pôde decolar. Por quê? Uma criança pequena, não era adolescente, nada disso. Era uma criança que não queria botar o cinto de segurança. Não houve, a tripulação não conseguiu, os pais, ninguém conseguiu colocar essa criança na cadeira e colocar o cinto de segurança. E o voo foi cancelado. 183 pessoas foram prejudicadas pelo ato de uma criança. Então, gente, o que é que isso, sabe, me traz como reflexão? Como é que estão sendo criadas essas crianças hoje em dia? Os pais não querem dizer um não querem, porque acham que não pode ter frustrações, não pode chamar atenção, tem que ficar sempre ali, super protegido, como foi o caso que Emmanuel citou, né, o exemplo que ele deu, nesse caso aí do rapaz. Então, amar, gente, não é isso. Não é isolar. Não é você dizer sempre sim. Amar também é dizer não. É dizer não pode. Agora não dá. Colocar limites com amor, com amorosidade, sem violência, sem agressão. Mas colocar limites e ter firmeza na posição, né? Porque, para mim, nos meus valores, é inadmissível uma coisa dessa. E nós observamos que está cada dia mais frequente isso. Os pais, eles precisam, digamos assim, cair a ficha de que é preciso que a criança, o filho tão amado, né, tão querido, passe por dificuldades, passe por situações onde vai ficar triste por alguns momentos, mas a tristeza passa. Porém, o aprendizado fica. Então, o que Emmanuel quis passar nesse exemplo é isso. O amor não é você isolar. E as provas, né, como a doutrina espírita coloca, né,
o planeta Terra como um planeta de provas e expiações, ou seja, dificuldades, expiações de falhas, né, no passado. Então, nós precisamos nos corrigir. E para isso precisamos passar, na verdade, pelas situações. Não evitar, isolar, sabe? Como amor, como justificativa. Porque eu amo, eu quero que ele não sofra. Claro que nenhum pai e mãe quer que o filho sofra. Assim como Deus, nosso Pai Criador, não quer que a gente sofra. Porém, as tristezas, as coisas ruins que a gente considera como negativas, é exatamente o X da questão. A dor, o sofrimento, a mágoa, a decepção, a tristeza, aquilo ali vai assim, ó, lapidando a nossa essência, vai lapidando o nosso caráter, a nossa formação e nos fortalecendo. Quem aqui nunca passou por uma dificuldade, né? Um momento de muita dor, ou de muita decepção, de muita tristeza? Quem nunca? E o que aconteceu depois? Depois que passa aquela dor, aquela coisa, a vida segue, a vida continua, porque precisa andar. O tempo não para, como diz a música, o tempo não para. Precisa andar. E aí a gente não vai ficar ali, sabe, remoendo raiva, remorso. Não, a gente tem que pegar aquilo de ruim e tirar a lição positiva. Porque tudo na vida tem um negativo e tem um positivo. Então, Emmanuel nos traz essa reflexão importantíssima. E eu tenho visto, gente, com muita frequência. Eu tenho uma pessoa, uma grande amiga, que ela foi, né, mãe, já depois dos 40 anos, o sonho dela de ser mãe aconteceu. Então, ela teve uma menina, uma filha saudável, perfeita, linda, tudo ok. E ela foi crescendo e foi focando a vida dela em função dessa filha. Bom, normal até certo ponto que a gente queira amar muito, proteger muito, porém, o filho cresce. E qual é o papel de um bom pai e de uma boa mãe? Preparar esse ser, esse espírito que já traz sua bagagem, preparar esse ser para a vida, para o mundo. Não é guardar para si. Ah, tem que proteger, tem que ficar só para mim, ele é só meu. Não. Nós temos que entender que o papel hoje do pai e da mãe é preparar, como sempre foi, para a vida. Bom, resumo da história. Hoje, essa filha já está uma mulher adulta, 24 anos, porém, não dá um passo se a mãe não estiver ao lado. Criou-se uma simbiose, uma dependência emocional tão grande, que uma não sai sem a outra. Né? Comem juntas, dormem na mesma cama, né? Porque não consegue se desvencilhar. Essa moça, linda, belíssima, não tem vida social, não sai com amigas, né? Então, gente, não é crítica, nunca, jamais. Eu estou relatando isso para mostrar que muitas vezes o excesso de amor, aquele excesso de amor, eu quero proteger para que ele não sofra, prejudica. Então, assim, infelizmente vai chegar um momento em que essa minha amiga ela não vai estar aqui, ao lado da filha. E que choque vai ser para essa moça. Porque não sai, não tem amigas, não tem colegas, não tem nada. Então já está uma mulher com 24 anos e não tem vida social. Né? Então, gente, é muito sério isso. O alerta que a espiritualidade maior nos dá com relação a isso é muito importante, é muito sério.
precisamos entender e, de certa maneira, agradecer as dores, agradecer as provas. Lembrando que se a gente olhar para o lado, assim, ó, para o lado esquerdo ou para o lado direito, a gente vai ver situações muito, muito, muito piores do que a nossa. Que o nosso problema fica desse tamanho, pequenininho, né? Então, vamos, de certa forma, agradecer a Deus por tudo. A gratidão espontânea, aquela gratidão sincera que parte do fundo do coração. Com a certeza que aquilo vai passar. Que se Deus nos deu aquela dificuldade, aquela prova, é porque nós temos a condição de passar, de suportar e tirar, né, a lição positiva. E graças, né, a Deus temos a doutrina espírita em nossa vida, em nosso caminhar, que nos abre o olhar, que nos esclarece o porquê de todas as coisas, que não é só nesse momento presente. Temos também o olhar para o passado e também para o futuro. Então, gente, dominar, né, essas emoções, ter o esclarecimento, o entendimento, é extremamente importante. Não podemos ficar presos, né, cristalizados aos momentos, nem só aos momentos bons, porque a vida não é só oba-oba, né, e nem aos momentos ruins. Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês, do final do texto que ele fala que as dificuldades e lutas se assemelham aos materiais didáticos de uma escola. Então, qual é o instrumento de aprendizado na escola? Os livros, né? Então, ele faz esse paralelo, essa comparação, que as dificuldades que enfrentamos em nossas lutas se assemelham, né, como se fosse o instrumento para que a gente consiga, né, a melhoria espiritual. Ele diz também que os andaimes que se assemelham, né, as dificuldades e lutas, se assemelham também a andaimes na construção. Então, para que a construção para a gente construir um prédio, a gente vai precisar de andaimes para poder ir fazendo a construção, né? Então, os andaimes na construção são extremamente importantes, são fundamentais para que a construção, aquele prédio, se finalize. Então, as dores, as lutas, as nossas dificuldades, é isso. Para se levantar um edifício, é preciso ter os andaimes e todos os materiais, né? Tijolo, cimento, enfim. Para se ter um bom rendimento escolar, é preciso ter os livros. E com isso, estudar também, não é? Então ele diz assim: abençoemos, pois, as disciplinas e as provas, com que a infinita sabedoria nos dá, né, como instrumento para nos fortalecer, né, e formar o nosso caráter. Então, ao mesmo tempo que as provas nos dão forças, forma também um bom caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de uma flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Então, gente, se o espírito não se fortalece, não forma o seu caráter para essa longa caminhada do espírito imortal, vai ser que nem uma flor bonita, bela, que no primeiro soprar de vento forte, ela se aniquila. Então, eu achei muito bonita essa mensagem de Emmanuel, né, onde ele nos passa, foi até uma forma bem poética que ele utilizou, utilizando esse exemplo do pai superprotetor com esse filho. E, infelizmente, a gente vê muito isso na vida real, né? Que, na minha visão, é preocupante, porque como será essa sociedade
daqui a algumas décadas. Pessoas fragilizadas, inseguras, com medo de tudo, ou então agressivas, porque não pode ouvir não pode ser contrariado. Então, assim, oremos a Deus para que as pessoas consigam entender a grande missão que é a educação, educar o filho, formar a personalidade de um ser. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham também gostado dessa reflexão que Emmanuel nos trouxe e vamos tentar absorver e fazer dentro disso aí o nosso aprendizado, cada um dentro da sua situação, e ver por que estamos passando, não ficar se questionando por que estamos passando por dificuldades A, B ou C. Não. A dificuldade está ali para o nosso aprendizado e precisamos ter o domínio emocional dessas provas. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e nos guie hoje e sempre. Muita paz. Muito obrigada, Bela, pelas reflexões. Como sempre digo, que possamos escutar o que nos cabe, para que possamos, a cada vez que ouvimos a palavra, em nome do Senhor, com boas mensagens, espíritos iluminados, que nos façam refletir sobre a nossa própria vida, o que estamos fazendo dela. Então vamos aproveitar todas essas mensagens que recebemos, vamos refletir sobre elas e ver o que nos cabe. E se acharmos que alguém precisa também escutar, vamos repassar esse vídeo, vamos pedir a essa pessoa que escute para ver se também as palavras ditas lhe tocam. Que sejamos em paz nesse momento agora. E peço a todos que aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, aquele cantinho onde a interrupção seja menor ou até inexistente, onde tenhamos paz para poder receber todas as bênçãos que os atendentes fraternos que estarão conosco possam derramar sobre todos nós e que sejam abundantes essas bênçãos de paz, de luz e de amor. Então vamos respirar profundamente, já no nosso cantinho, com o nosso copo ou garrafa de água separados para a fluidificação. Vamos inspirar profundamente. Vamos reter já as bênçãos que esses nossos amigos queridos derramaram sobre a nossa psicosfera, a psicosfera dos nossos lares, os nossos campos vibracionais. Bênção de amor, cura, saúde, paz, harmonia. Vamos inspirar profundamente essas bênçãos, retendo-as dentro de nós e expirando aquilo que sabemos que não nos faz mais bem, coloquemos para fora. Mais uma vez, inspirando e aprofundando bênçãos de paz, luz, amor, harmonia, curas. Expirando o que não nos faz bem. E uma última vez, inspirando as bênçãos, retendo-as e expirando também para o nosso ambiente a paz que conseguimos realizar dentro de nós. E que assim seja. Conversemos com os nossos atendentes fraternos em 3, já prontos ao nosso redor para limpar os nossos campos, retirando toda e qualquer energia pesada e negativa que possa existir no nosso campo vibracional. Vamos pedir a esses nossos irmãos que achamos que necessitamos e eles, inspirados por Deus, nosso Pai maior, aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo provê, vai fazer com que eles derramem sobre nós exatamente aquilo que nós estamos necessitando de bom, de cura, de paz, de harmonia, de visão clara para que as nossas decisões sejam tomadas adequadamente. Então vamos deixar esses nossos irmãos trabalharem no nosso campo vibracional, limpando o nosso campo vibracional, dos pés, da nossa cabeça até os nossos pés, devolvendo para a Mãe Terra o que não nos cabe mais, o que não necessitamos, o que não nos pertence,
E eles fazem essa limpeza com amor, com cuidado, para que possam finalmente derramar bênçãos divinas de paz, luz, amor, harmonia, as curas que timidamente e humildemente pedimos a Deus, nosso Pai. Tenhamos fé para que elas possam se processar. Enquanto recebemos essas bênçãos divinas, vamos mentalizar uma atmosfera de uma luz brilhante, dourada ao nosso redor, a luz da iluminação e da sabedoria, a luz crística se fazendo abundantemente sobre nós, sobre os nossos lares, os nossos ambientes, sobre os nossos familiares que estão conosco, para que todos possamos receber a paz, as bênçãos divinas que abundantemente descem sobre nós. Vamos vibrar pelas nossas famílias, que sejam envolvidas em paz, em luz, em harmonia, que cada qual também tenha o seu quinhão de bênçãos, de paz, que é o que tudo que nós precisamos, para todos aqueles que nos circundam, que convivem conosco em ambiente de trabalho, em organizações que frequentamos, inclusive as religiosas, todos possam receber bênçãos divinas de paz, amor. Vamos vibrar luz pelos aqueles que estão doentes, em luto, ideações suicidas, necessitados de paz. Que a luz crística e de Nossa Senhora se faça sobre toda a humanidade sofredora. Muita paz, muita luz para todos nós, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se faça e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê um resto de semana de muita paz. Que assim seja, que assim seja. E lembrando a todos que amanhã no nosso canal, quinta-feira, às quintas-feiras, temos o nosso Momento Gotas de Luz, às 19 horas, e no sábado teremos ainda a nossa doutrinária presencial, última doutrinária festiva, em homenagem à nossa mentora do Estrela de Jacó II, Constança Medeiros, e no domingo, imperdível encontro com Nossa Senhora. Que Deus, às 18 horas, no nosso canal. Sábado presencial, na sede do Estrela de Jacó, e no Bonfim, e domingo, no nosso canal. Que Deus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. Amém.